sabemos, como está escrito em Eclesiastes, né? Que debaixo do sol, né, tudo acontece para o ímpio, para o justo. Se chove, chove para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus. Se está frio, né, o frio vem para quem acredita em Deus e para quem também não acredita em Deus. Um dia inicia e um dia termina para quem acredita em Deus e para quem confia em Deus. Mas qual é a diferença? A diferença é que se você crê em Deus, a diferença é que se você aceitar a Deus e quiser viver uma vida com Deus, você não vai viver em círculo, ou seja, você não vai viver todos os dias as mesmas coisas, você vai viver as maravilhas de Deus, você vai viver as promessas de Deus, você vai viver os propósitos de Deus, você vai viver a abundância deliberada de Deus para a sua vida, você vai viver os milagres a qual Deus tem para liberar para você conquistar, você vai viver o milagre da multiplicação de Israel. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Versículo de número 16. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Versículo 17. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Zabuzeu, a uma terra que mana leite e mel. A uma terra que mana leite e mel. Essa narrativa do livro de Êxodo, a qual Deus fala diretamente, né, a qual Deus fala diretamente com o homem a qual ele escolheu para poder ir, né, até o Egito e liberar o povo que estava a sofrer lá. Ela é muito profunda porque Moisés, ele não se sentia capaz de cumprir a missão a qual Deus havia lhe pedido. Moisés, ele se sentia incapaz. E ele tinha muito medo de não conseguir cumprir, né, esta missão, esta vontade de Deus. Mas aí nós sabemos que Deus propôs para ele, né, e uma das propostas de Deus fosse que o seu irmão Arão também participasse desta missão com ele. Então Deus transmitia tudo para Moisés, o que deveria ser feito, como ele deveria falar, se apresentar a Faraó, e, consequentemente, Arão falava por ele, né? Então, Deus explica tudo para Moisés, né? E eles vão até o Egito, e ali, depois das 10 pragas, como eu já ministrei aqui em uma live, né, Faraó agora dá autorização para que o povo hebreu pudesse sair do Egito, né? E Deus vai dizer para ele: agora eu vou enviar vocês para a terra, né? Para a terra que mana leite e mel. Eu vou enviar vocês para uma terra farta. Eu vou enviar vocês agora para uma terra que produz, e a produção dessa terra, ela é uma produção de multiplicação, ok? Então, nós sabemos que a uva, né, o cacho de uva que era produzido nessa terra, ela tinha que ser carregado por 2 pessoas, né, de tão fartos que era a terra e o produto que ela produzia. E nós sabemos que essa jornada, né, então, Moisés agora, retirando o povo do Egito, era uma jornada, era uma caminhada de 40 dias, mais ou menos, né? Até chegar na terra que manava leite e mel, na terra de Canaã, a qual Deus havia prometido para eles. Mas nós sabemos que já no início dessa jornada, dessa caminhada, desse percurso, quando eles chegam em frente ao mar Vermelho ali, né? E de um lado havia
pedras, montanhas, rochedos, na sua frente, na vossa frente, o mar. E Faraó ali, de novo, endurece o seu coração e decide voltar, né? Perseguir o povo novamente para trazer de volta para a escravidão. E o povo vendo toda aquela situação, né? O povo temeu, o povo quis recuar, o povo quis voltar para trás de novo. E aí acontece o primeiro milagre, né? A qual ali Moisés ele vai tocar, né, nas águas, o mar vai se abrir e o povo vai passar em seco. Mas o interessante é que mesmo esse povo vendo todas essas coisas, experimentando todas essas maravilhas, estes milagres de Deus, eles não confiavam totalmente em Deus. Eles não acreditavam que tudo aquilo que Deus havia falado com eles realmente iria acontecer. Certo é que essa jornada, esse percurso, esse trajeto, né, demorou 40 anos para poder se cumprir. O povo ficou dando voltas e voltas durante o deserto, né? Mas interessante que tudo aquilo que Deus havia prometido para eles, Deus não deixou faltar. Você pode ler, né, o descrito no livro de Êxodo, que Deus colocava uma coluna, né, uma coluna de fogo à noite para que eles não pudessem ter frio. Deus colocava uma nuvem, né, durante o dia para que o sol não viesse a castigá-lo. Né, maná descia, né, do céu, cordonizes, água brotava da rocha. Então tudo que Deus havia prometido para eles, tudo que Deus havia falado que iria fazer com eles, que iria ser com eles durante essa jornada, essa travessia, esse percurso, Deus cumpriu. Mas o coração do povo não acreditava. O coração desse povo, ele não confiava. Olha, o interessante é que quando saiu do Egito, saiu mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Agora imagina bem, né? Como é sustentar, como é alimentar toda esta multidão todos os dias no deserto. Mas eles não viam a provisão, eles não viam essa provisão de Deus na vossa vida, no meio dele todos os dias. E eles continuavam a desconfiar, eles continuavam a não acreditar em Deus, eles continuavam a não querer servir e reverenciar o Deus que providenciava, que realizava todos os milagres necessários para eles poder fazer, né, aquela travessia. O certo é que também, nesse tempo, existem pessoas assim. Existem pessoas que estão a viver um dia de cada vez. Nesse tempo, existem pessoas que estão a depender de um milagre, da multiplicação de Deus todos os dias. E todos os dias, quando eles pensam que os recursos já acabaram, que não há mais alternativa, aí Deus trabalha, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 64, que Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então Deus todos os dias está a trabalhar e fornecendo todos os recursos necessários, né, providenciando tudo que nós assim precisamos. Mas mesmo assim, infelizmente, eu tenho que dizer, há muitas pessoas que mesmo Deus fazendo tudo por elas, elas não confiam em Deus. Há muitas pessoas que mesmo Deus provendo todas as coisas, todos os dias para elas, elas não acreditam na palavra de Deus, elas não querem adorar a Deus, elas não querem viver uma vida pautada nos mandamentos de Deus, na vontade soberana de Deus. Isso é muito triste porque muitas pessoas estão a perder coisas maravilhosas, bênçãos maravilhosas de Deus por causa disso. Muitas pessoas estão rodando, vivendo em círculo. A sua vida, ela não progride, a sua vida, ela não prospera, a vossa vida não tem sentido. Todos os dias as pessoas têm as suas necessidades supridas, todos os dias as pessoas têm, né, o que elas precisam, porque Deus é bom e a sua misericórdia alcança nossas vidas todos os dias, mas só que Deus quer levar elas a outro patamar, Deus quer colocar elas em lugares melhores, em terras melhores, né, a viver coisas abundantes, mas elas não confiam, elas não creem, elas não acreditam em Deus, elas não obedecem a Deus e por isso vivendo em círculos. Você que está comigo nessa live, você que vai assistir essa live depois,
Você conhece muitas pessoas assim, que todos os dias você vê ela fazendo e vivendo as mesmas coisas. Todos os dias você ouve ela falando as mesmas coisas. Olha, eu vou mudar nisso, eu vou mudar naquilo, mas você vê as pessoas praticando as mesmas coisas. Você conhece, né, aquelas pessoas, né, agora nessa mania, né, de todo mundo virar fitness, essa mania de todo mundo ficar magrinho, né? Você vê pessoas falando, olha, eu vou entrar na academia. Não, eu vou começar uma caminhada. Eu vou começar agora a fazer uma dieta. Mas depois você vê a pessoa comendo as mesmas coisas, você vê a pessoa não fazendo a caminhada, não fazendo o seu exercício físico, e ela continua a engordar, né? E a sonhar, a ter um corpo definido. Então eu só estou dando esse exemplo aqui, porque é um exemplo cotidiano, que todos nós ouvimos, e você conhece pessoas que falam assim. Mas no mundo espiritual também é a mesma coisa. Nós conhecemos pessoas que dizem que vão mudar de vida, que vão confiar em Deus, que vão crer em Deus, que vão servir a Deus, que vão obedecer os mandamentos de Deus. Mas na realidade, elas esquecem e continuam vivendo em círculos espiritualmente. E continuam vivendo uma vida sem Deus, mesmo Deus provendo todas as coisas. Porque nós... Então, todos nós temos a provisão de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo nós, sendo infiéis, Ele permanece fiel pela sua palavra. E é tão forte isso que a Bíblia vai dizer que céus e terra hão de passar. Mas as minhas palavras, ou seja, as palavras de Deus não. Então, toda a palavra de Deus deliberada, liberada, ela é fiel em toda ela a cumprir. Então, por isso que todas as pessoas vivendo debaixo do sol têm o suprimento. Todas as pessoas a viver debaixo do sol têm as provisões necessárias aqui na terra. Mas deixar de viver em círculo, deixar de viver as mesmas coisas, aí você tem que confiar em Deus. Aí você tem que acreditar em Deus. Aí você tem que ouvir Deus. E receber as promessas de Deus, e entender os desígnios e propósitos de Deus para a sua vida. Então eu quero transmitir o segredo para você nesse dia. Sabe qual é o segredo? Todos nós estamos a viver em um deserto. Sabe qual é o segredo? Todos nós fomos chamados para uma jornada no deserto. Todos nós. Agora, quem vai chegar em Canaã é somente aqueles que crer, confiar e decidir viver os propósitos de Deus para a sua vida. Todos nós somos convidados a uma jornada, a percorrer um percurso no deserto da vida. Mas só vai chegar em Canaã, só vai chegar na terra prometida, só vai usufruir todos os dias de coisas novas, maravilhosas de Deus. Quem decidir confiar, crer e viver os propósitos e desígnios de Deus para a sua vida. Então, se você não decidir isso, você nesse deserto vai viver em um círculo, onde todos os dias vão acontecer as mesmas coisas, e você vai ficar fadigado, e você vai ficar entristecido, e você vai ficar desanimado, e você vai ficar desiludido com este mundo. Mas se você quiser atravessar esse deserto, se você quiser alcançar essa terra que Deus prometeu, você tem que crer, confiar, acreditar e obedecer os seus mandamentos e os seus desígnios. Aí você vai viver as maravilhas de Deus, mesmo estando no deserto. Aí você vai viver o milagre da multiplicação de Deus, mesmo estando no deserto.